Eu sou o Pedro Bono, sou CEO da Receive. Eu sempre fui muito ativo, né? Muito envolvido em atividades, em esportes, sempre tentei fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então isso foi assim, desde né, de criança, adolescente, sempre muito envolvido em atividades esportivas. Depois acabei me apaixonando por moto custom, né, estradeira, junto com o Luiz Bono, que é a nossa grande mente de inovação e tecnologia da Receive. A gente acabou conhecendo e pegando muito gosto por isso. A gente, né, já viajou muito pelo Brasil, conhecendo várias cidades, trabalhando ou, né, em lazer. Então né, assim, do lado pessoal, esse é um hobby que eu gosto muito e eu compartilho muito com ele. Minha formação é em finanças, né? Então eu sou o lado financeiro do negócio e né, todos os cursos que eu fiz são cursos em finanças. E assim, quando eu olho para trás e vejo minha jornada, né, profissional, ela começou por acaso, né? Quando eu falo que a combinação do eventual com algumas decisões é porque o empreendedorismo ele começou naturalmente na minha vida. No final da década de 90, em 98 para ser mais preciso, né, eu estava completando 18 anos, e meus pais foram executivos do mercado financeiro, né, e trabalharam a vida inteira, né, no mercado financeiro. E meu pai ali para se aposentar, ele recebeu o convite do banco, né, ele naquele momento na Superintendência de Crédito e Recuperação de Crédito, e o banco convidou, né, para o meu pai fundar uma empresa, né, criar uma empresa para fazer a gestão de crédito e cobrança de uma parte do portfólio do banco, né, um dos maiores bancos do país. E aí ele chegou em casa e ele falou, olha, surgiu essa possibilidade, é um desenho muito diferente, desenho profissional, né, muito diferente do que ele estava acostumado. E naquele momento, exatamente naquele momento, todo mundo em casa, né, a gente falou, pô, a gente apoiou imediatamente, falou, não, vamos nessa, vamos em frente, né, um projeto super interessante. Então, ali foi a semente, né, profissional, porque tava, né, o mercado, na verdade, a minha idade, né, 18 anos ali para frente, estava tudo começando a ganhar forma. E a gente validou aquele projeto, ele fundou a empresa junto com o Luiz, e ele né, conseguiu me arrumar uma vaga de estágio na maior empresa que era daquele segmento que a gente atuava né, no momento. E eu estava entrando na faculdade e, né, imagina que não era exatamente o que eu mais imaginava, eu tinha em mente, né, uma vaga de estágio entrando na faculdade, né, com né, todos os incentivos que um primeiro ano de faculdade oferece, né, não só a faculdade, mas o entorno da faculdade, enfim. Mas fui lá, fiquei uma temporada no estágio, aprendi bastante coisa, foi importante porque depois eu saí e fui, né, compor o time, né, de profissionais da empresa. A empresa que eu fiz estágio, ela deixou de operar, ela acabou encerrando as atividades. Não foi porque eu passei por lá, né, pelo menos é o que eu espero que seja. E aí a gente acabou desenvolvendo bastante o negócio, né? E aí desde aquele momento já, ainda com 18 anos, na empresa tendo que resolver todos os problemas, né? Que aparecem em todas as dimensões, né? Como empreendedor você tem que lidar com todos os problemas que aparecem na empresa. E aí o negócio se desenvolveu, acabei fazendo, né, empreendendo em outras frentes também nesse meio do caminho, que foram experiências muito interessantes. Vendemos a empresa em 2014, né, essa empresa em 2014, e já fundamos a Receive na sequência, isso em maio de 2014, e seguimos, né? E aí quando eu falo nós, né, eu, Luiz e a Ana, somos os 3 fundadores da Receive, já trabalhamos juntos, né, desde a concepção lá da primeira empresa, em 98, isso porque somos em 3 irmãos, então essa jornada sempre foi conjunta, e aí a gente fundou a Receive, e foi ali que a gente continuou desenvolvendo esse nosso lado empreendedor. Então o empreendedorismo, ele é é um conjunto do acaso, né? Foi algo natural na minha vida, porque começou não por uma iniciativa minha, mas sim, né, da oportunidade que surgiu ali naquele momento. E depois de decisões, porque eu reafirmei essa vontade, esse desejo, esse gosto por empreender, né, por fazer negócio, por ter essa oportunidade de criar coisas, né, diferentes, coisas novas e fazer desenvolver, né, aquela ideia. Eu costumo brincar que o empreender é como chegar sabe aqueles parques de diversão de praia, assim, né? Que são aqueles parques bem pequenininhos, que são montados ali em 5 dias ou menos do que isso. E aí você encontra aquela roda gigante que não é tão normal, é aquela que tem uma gaiolinha que gira, aí você sobe, gira, vira de ponta cabeça,
né? Ele sobe, desce, acelera, diminui a velocidade e você sempre está com medo do negócio cair né? E você não sobreviver. Então, empreender é uma sensação muito parecida com essa, né, de assumir um risco muito grande, só que você tem todas as emoções ali dentro, né, boas e ruins, mais nãos do que sims, mas no final é muito gratificante se você consegue dar forma para aquela sua ideia e ela de fato ter uma entrega de valor observada, né, pelos seus clientes, né, e o negócio se desenvolve. Tiveram alguns desafios assim, né? A trajetória, né, empreendendo desde 98, a gente passou por várias situações. Mas teve uma, e aí já dentro do contexto, né, da Receive, aliás, a gente até operava com outro nome, né, no começo, ali em 2014, dali em diante. Nós começamos, né, vamos dizer, essa nova jornada com duas soluções. Uma solução que era a nossa grande aposta naquela época, era uma outra plataforma ela atuava também na gestão de recebíveis, mas ela tinha vamos dizer, um contorno operacional muito diferente, uma entrega de soluções ali e de valor muito diferente da plataforma de gestão. Então tínhamos essa solução, que era a que a gente mais apostava, e tínhamos a solução de gestão, que é, né, o sistema de gestão, que recebia menos atenção. Então a gente colocou muita energia naquela frente. Ele era legal, a solução era legal, atraía clientes, tinha uma capacidade de atração de clientes bem interessante, atração de investidor, o investidor gostava muito do que ele via em termos de projeto, só que não dava recorrência, né? Era um projeto que não gerava recorrência. Então a gente acabou dedicando ali 1 ano e meio, quase 2 anos, para essa solução, enquanto que a plataforma de gestão ela recebia menos atenção, a gente operava ela, mas era muito mais secundário. E esse foi um momento bem complicado, porque a gente, né, fundada a empresa em 2014, passados ali quase 2 anos, tomar uma decisão dessa não é uma decisão fácil para empreendedor, porque nós tínhamos um produto que aparentemente era interessante, ele era interessante do ponto de vista, né, vamos dizer, de expectativa, e um outro produto que ele não tinha nada de interessante, mas ele estava trazendo mais demanda, assim, uma demanda mais consistente, por menor esforço que a gente dedicasse a ele. E a gente chegou naquele momento, né, e a gente discutiu, foi uma conversa, vamos dizer, tensa, porque você tem que tirar um dos produtos, né, da oferta, e significa que você vai jogar fora uma energia que foi aplicada ali dentro, e ainda com resultado incerto, né? Então ali a gente teve, né, foi um desafio grande do nosso negócio, e a gente optou por descontinuar exatamente aquele que era mais legal, aparentemente, para dedicar esforços no sistema de gestão. E o sistema de gestão, a partir daquele momento, ele, né, passou a ganhar toda a nossa atenção, todo o nosso investimento, né, seja de capital e redesenho, né, de plataforma, e ele foi começando a ganhar cada vez mais corpo e continuou recebendo, né, a atenção dos clientes. Então acabou que foi essa jornada, né, essa mudança, que foi bastante dolorida naquele momento, nos levou à porta do Darwin, por exemplo, Darwin Startups. O grande objetivo do empreendedor, esse é o meu grande objetivo, mas é muito compartilhado com o Luiz, com a Ana, que são os cofundadores da Receive, e com tantos outros empreendedores que a gente, né, já conversou até hoje, é você conseguir dar forma àquele seu ideal, né, a sua ideia de transformar aquele setor, né, ou explorar aquela oportunidade. Isso sempre foi muito presente para a gente, de conseguir, de uma ideia, né, aquilo que a gente idealizou como solução, formalizar né, criar os contornos, primeiros rabiscos, o contorno inicial do negócio, implementar, né, então, né, que vai desde o contrato social, né, a abertura de empresa e começar a operar, criar os fluxos, né, operacionais, e aquele negócio tomando forma, e você conseguir fazer uma entrega de valor para alguém, né, para o mercado, para os seus clientes. E isso para a gente sempre foi o nosso grande motor, né, nosso grande, assim, motivador para continuar, né, empreendendo. Isso aconteceu na empresa que nós vendemos. A gente, naquele momento, com mais de 1.000 pessoas, isso só impactado, só falando de time interno, fora os clientes e os clientes dos clientes, né? Então, quando você olha algo que né, que surge, né, às vezes por acaso, e ganhando forma, e impactando tanta gente, você, né, fica com essa vontade muito aguçada. E na Receive é a mesma coisa. Quando a gente começou a desenhar o que seria a solução,
que a gente queria levar para o mercado, e ela ganhando forma e ela crescendo, isso, né, assim, é emocionante, porque no final a gente quer amplificar isso, a gente quer fazer com que isso fique cada vez mais forte. E a gente tem conseguido fazer isso, né, seja pelo nosso próprio time, né, um time espetacular, seja pelos investidores, parceiros, né, e eventuais novas possibilidades que podem surgir no caminho, para a gente conseguir ampliar ainda mais esse impacto. Então, o nosso sonho grande é ver a Receive como, né, plataforma líder no mercado, não só local, que a gente vê grande potencial para isso, mas explorando inclusive oportunidades fora do Brasil e se tornando a referência, né, de solução que ajuda de fato os times ali na gestão de contas a receber, que é o que a gente faz. Então, conseguir deixar esse legado no final das contas é o grande sonho, é o grande objetivo, é o que a gente quer como, né, como meta pro negócio. Ela vai muito além da meta financeira para o sócio, mas sim como aquela solução que você desenha da sua cabeça com seus valores, né? Você consegue transformar aquilo em algo que tem de fato, né, um impacto positivo no mercado para o time. Isso é sensacional. É isso que a gente persegue. E o nosso, olhando para frente, o que a gente quer fazer é transformar a plataforma em algo ainda maior, ainda mais relevante. Eu vou, né, trazer o Luiz e a Ana mais uma vez para essa conversa. Eles são, né, meus grandes apoiadores, porque sem a participação deles eu não teria hoje, né, participado de tantos desafios e tantas conquistas, né, como negócio, como clientes, parceiros, até construção de time, então, enfim, conquistas aí das mais variadas, sem a participação deles. É muito interessante porque tanto eu como o Luiz, né, nós três, cada um de nós, né, atua em uma área específica ou estratégica da empresa. E a gente acaba se apoiando muito porque a gente não vivencia os mesmos problemas no dia a dia, embora compartilhamos deles, né, mas a gente acaba se apoiando muito e isso, né, vamos dizer, talvez o nosso grande diferencial. A Ana, por exemplo, ela é psicóloga, né, uma excelente pessoa para lidar com pessoas, então ela acaba sendo um grande equilíbrio para nossa jornada, para nos ajudar do ponto de vista, né, para lidar com os desafios, problemas, né, as coisas que surgem no meio do caminho. Então, eles seguramente são as pessoas que mais fazem parte dessa jornada e como motivadores e apoiadores. A família é muito importante também, né? A minha família sempre me apoiou nas decisões de empreender, de continuar a empreender, não só empreender, mas continuar empreendendo. E isso é interessante porque não é exatamente, né, a decisão mais fácil, especialmente para quem está chegando junto e validar aquela intenção de empreender, assumir todos os riscos do processo, né? É um processo feito de muitos riscos, né, pouca garantia, né, pouca estabilidade, aquela história toda. Então esse apoio sempre foi muito importante. Falando, né, agora internamente dentro da Receive, apoio do time, né? O time é muito importante porque no final são eles que nos ajudam a materializar aquelas linhas gerais do projeto que começou a ter forma lá em 2014. Então o time hoje ele não só é composto, né, por muitos talentos, pessoas muito boas, mas com muita vontade de transformar, né, transformar o mercado, transformar a forma como as pessoas lidam com a gestão de contas a receber, né, que é o que a gente faz, como eles podem ajudar, quanto eles nos tiram da nossa zona de conforto também, trazendo ideias, sugerindo mudanças. Então, no final, é uma composição, né, daqueles que participam do negócio, quem está no entorno do negócio, que são nossas famílias, os investidores, né, que nos apoiam, né, nessa jornada, nos apoiaram e continuam nos apoiando, acreditando, né? E isso tem sido nosso grande apoio nessa jornada, né? A vida, né, assim, a vida da startup, ela passa por muitos momentos, né? Ela tem altos e baixos, né? Tem hora que você fica com uma ansiedade. Quando a gente passou pela aceleração da Darwin, a gente vinha em uma atuação, né, muito orientada a pequenas empresas, né? E a gente tinha uma solução já bem abrangente, mas, né, orientada para o mercado de pequenas, nem médias, mas pequenas empresas, fundamentalmente. E a gente passou por uma reunião de conselho, né, de board lá do processo de aceleração,
E, e um dos membros do board, ele falou o seguinte, falou, olha, o que vocês fazem é sofisticado, a solução de vocês é abrangente, e só que vocês estão operando no mercado errado. Ou potencialmente vocês estão operando no mercado errado. E o desafio de vocês é encontrar um novo mercado, um mercado maior, um mercado que tenha, né, um fit, um encaixe melhor da plataforma de vocês, com a necessidade para vocês conseguirem entregar mais valor. Porque do jeito que vocês estão hoje, em 2 anos vocês não estão operando mais. E para a gente foi um choque, né? Foi um problema bem sério ali. Porque a gente saiu daquela reunião, imagina, né? Sendo o começo da aceleração, todo mundo animado, achando que, pô, agora que a coisa vai caminhar super bem, porque a gente vai receber mentoria, ajuda, aquela história toda. E a gente chega nas primeiras reuniões ali e recebe essa notícia. E o desafio, e aí o curioso é porque naquele momento eu fiz um comentário, né? Porque é aquela história. Tem horas que você tem que ouvir, né, refletir e depois, né, ter alguma opinião. E aí eu falei, olha, mas a gente já, né, atua nesse mercado há algum tempo e a gente não consegue enxergar um mercado diferente, alguma oportunidade diferente disso. E aí esse membro do conselho, ele foi bastante duro, né? Falou assim, ó, você vai primeiro, para começar a conversa, você vai ler os 2 livros que eu indiquei para vocês aqui na mesa agora. Depois que você lê os 2 livros, a gente vem conversar de novo. Enquanto isso, vocês pensam nesse novo mercado. Então, você imagina, né, um baita baque, assim, isso é importante porque no final a gente tem que rever as nossas premissas, os nossos conceitos o tempo todo, né? Isso que é o processo, né, de se adaptar, de entender que novos caminhos eles precisam, né, precisam aparecer ali para você conseguir evoluir o negócio. E aí a gente saiu de lá bastante, né, tenso ali, ou, né, desmotivado, ou talvez motivado, fomos atrás desse novo mercado e começamos a estudar, né, assim, quem já tinha, né, passado pela Receive, era outro nome na época, mas quem já tinha, quase empresas já tinham demandado, solicitado contato, interesse, demonstrado interesse, e a gente começou a olhar ali e falou assim, opa, peraí, mas essa empresa, olha, é uma empresa muito grande, ela, né, já falou com a gente no passado, e a gente começou a identificar algumas características comuns, né, empresas grandes, com problemas parecidos, não fecharam negócio com a gente, mas foram conversas iniciais que nós tivemos. A gente falou, pô, será que empresa grande também tem esse problema? É porque nosso olhar era um olhar bem mais restrito naquele momento. E aí a gente fez uma força-tarefa para, né, prospectar, no final, na verdade era para validar vamos dizer, esse entendimento, essa identificação ou essa possível oportunidade com grandes empresas. E a gente começou a ligar para grandes empresas, né? Fizemos lá, pegamos uma base de clientes e de 10 ligações que nós fazíamos, 9 tinham um problema que a gente resolvia com a plataforma e demonstrava interesse em conhecer uma solução que facilitasse esse caminho. E a gente ficou, naquele momento, extremamente animado, que a gente falou, agora a gente tem um mercado de empresas grandes, que entendem o valor, tem muito mais necessidades operacionais do que aquelas empresas que a gente atendia. O feedback, aliás, era até comum de empresas pequenas falarem, nossa, a plataforma é bem grande, mas eu vou usar uma parte dela aqui, tudo bem, né? Ela é barata, eu vou usar e tá tudo certo. E aí a gente voltou com essa lição de casa feita né, para a próxima reunião de conselho, depois, né, de um tempo ali, e a gente mostrou, e aí o conselheiro ele falou, exatamente isso, agora vocês identificaram um mercado potencialmente grande para vocês atuarem, que tem muito mais fit com o que vocês estão fazendo. Agora vocês vão construir a empresa, vocês vão começar a ter uma empresa daqui para frente. E ali foi quando a gente renasceu como empresa. Né? Foi um ano de... Isso foi 2018, né? Então o primeiro semestre foi na virada de semestre, aceleração, e o segundo semestre de 2018 foi quando a gente, de fato, entendeu que tínhamos uma real oportunidade de crescer a empresa, de impactar de forma muito mais profunda o mercado e as empresas e os times com a nossa solução. E aí a gente construiu toda a nossa vamos dizer, a nossa jornada, nova jornada, com reposicionamento de marca, né, mudando a visão que nós tínhamos do nosso produto, né, das nossas rotinas internas, como a gente, né, fazia a comunicação com os clientes. Então ali foi um grande, né, ponto de inflexão na nossa jornada. Ali mudou radicalmente o que a gente, né, como estávamos caminhando e como estamos agora. A jornada do empreendedorismo, para mim, sempre foi assim, né, uma jornada de avaliação constante, né, da tomada de decisão. Eu comentei um pouco sobre isso.
Por quê? Porque no final você não tem um caminho. Hoje até tem mais, né? Se pegar nos últimos 5 anos, talvez 10 anos, né? A jornada do empreendedor ela começa a ficar um pouco mais clara à medida que você tem empreendedores, né, que crescem bastante suas startups, né? Ganham portas de saída, né? Seja por IPO, seja por um processo de M&A, seja por, né, por uma aliança estratégica, assim por diante. No final, a gente hoje tem um caminho mais claro, mas quando eu olho para trás, né, e vejo o final da década de 90, começo da faculdade, aquela história de você atuar numa empresa sua, da família, lidando com vários problemas, sempre foi algo que esteve presente, né, a dúvida se era o caminho, né, o caminho certo, especialmente pelos riscos que a gente acaba assumindo. E quando eu falo risco, tudo envolve risco no final das contas, mas o problema do empreendedor é ele ter que lidar com todas as frentes de negócio sem a robustez de uma grande corporação por trás, né? Então você tem, se você tem uma questão financeira, você tem que lidar com a sua estrutura apenas, é você que tem que lidar com aquele problema. Se é uma questão, né, legal, jurídica, se é uma questão de time, de conflito de pessoas, construção de cultura, no final das contas você tem que lidar, você e aqueles, né, recursos mais estratégicos ali, você tem que lidar com tudo aquilo sem muitas vezes contar com um lado mais robusto. Então esse é o grande, né, quando eu falo e converso sobre risco de empreender, esse é o grande problema, porque no final é você lidando com tudo. E você, diante de um problema, tem que buscar a solução. Não tem alternativa. E tem que lidar com o problema o mais rápido possível, para ele não ficar, né, não crescer e não virar um problema ainda maior. Então o empreendedor, ele não pode fugir, ele não pode contar com um jurídico, me ajuda aqui, ele não pode contar com redesenho, né, dos seus passivos, fazendo estruturação de operações. Você tem um ambiente bastante restrito, né? Então essa minha jornada de Lucky, ela sempre foi, né, muito parecida com a jornada, né, que a gente encontra com mais frequência de empreendedor, com esses riscos, né, sempre encarados e superados, e um processo de reavaliação. Se eu olhasse, né, se eu tivesse que voltar e falar assim, poxa, né, que dica que eu daria, né, no começo da minha jornada? A dica seria, olha, põe em quinta marcha e acelera. Porque no final, né, falando nessa dimensão, as lombadas que a gente encontra na jornada do empreendedorismo, elas acabam, né, a lombada são os desafios, os problemas que a gente acaba enfrentando, eles tiram a nossa velocidade, assim como, né, a gente, né, enfrenta. Só que quando você encontra uma dessa e supera, muitas vezes, e eu acabei me deparando com esse comportamento muitas vezes, essas dificuldades traziam menos ímpeto de continuar acelerando, de continuar né, assim, voando, tentando, né, caminhando numa velocidade como a anterior. E depois que você aprende que essas lombadas elas chegam, a gente tem que superar, e depois que a gente supera, a gente tem que acelerar ainda mais. Depois que isso ficou mais claro, aí a coisa ficou muito mais divertida. Porque na verdade né, você se acostuma, né, a lidar com os problemas. No começo, quando você tem menos estrutura, né, psicológica para isso, experiência profissional, elas me traziam essa, né, maior insegurança, né, menor velocidade. Passar por um problema e ficar com mais medo. Puxa, mas, né, problema, né, pode acontecer de novo, um outro problema. E depois que você sente e percebe que no final é uma questão de superar e acelerar de novo, hoje hoje as lombadas elas chegam, a gente supera e acelera mais. A Receive é uma plataforma de gestão de contas a receber que tem como grande objetivo facilitar a vida dos times financeiros na gestão das atividades, né, no departamento financeiro, gerenciando contas a receber. Então, no final, o grande objetivo da plataforma é facilitar, levar vida boa para a atividade, né, operacional, né, de grandes e médias empresas, que é o nosso posicionamento hoje, que lidam com uma complexidade grande, com muitas atividades, e a plataforma Receive acaba trazendo um conforto muito grande, uma facilidade muito grande para lidar com todos esses problemas.